Provas do amor de Deus. Quantas vezes Deus provou o seu amor para você? Você falou: Deus, prova o seu amor para comigo, né? É uma coisa assim que a gente não precisava nem falar, mas quantas vezes a gente precisou dessas reafirmações no nosso coração? Então eu quero falar das provas do amor de Deus para comigo e para com você, tá certo? Vamos falar sobre as provas do amor de Deus, utilizando do texto de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 24, que fala sobre o filho pródigo. E nós vamos ver aqui, através da vida deste moço, algumas provas que Deus nos dá do seu amor. Aleluia. Quem encontrou aí Lucas capítulo 15? Amém? Vocês encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de uma forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno, aleluia, de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti este menino, e coloca também um anel na mão e sandália nos pés, e traz o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo por esta palavra e te peço, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. Amém e amém. Irmãos, eu particularmente gosto muito desse texto, porque a Bíblia fala de algumas alegrias, mas uma das maiores alegrias que a gente pode perceber que ela acontece é só quando há uma alma que se arrepende. A Bíblia chega a dizer assim, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aqui nesse texto a gente vai perceber que o verso 24, diz que o filho que estava morto reviveu, e o que estava perdido foi encontrado. E aí fala assim: e começaram a se alegrar. Eu acredito que há uma grande alegria do coração de Deus, que é dispensada a nós e a toda a igreja, quando alguém entende que precisa recomeçar, voltar o caminho, fazer o mesmo caminho de volta. Porque a palavra de Deus também nos ensina em Apocalipse. Ela fala assim: olha, arrepende-te, lembra de onde você caiu, e volta atrás, e começa a praticar as primeiras obras. E a Bíblia nos ensina que é muito bom você entender e recomeçar. E esse texto vai falar exatamente sobre isso, de recomeços. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: recomeço. Sempre é bom recomeçar. Aleluia. Porque o Deus dá as provas do seu amor para conosco.
Irmãos, e só é possível recomeçar com Deus. Não tem como você tentar recomeçar uma coisa, porque falar de recomeço, falar de reforma, falar de restauração, isso tudo fala de uma dificuldade muito grande. Porque é mais fácil você começar algo novo do que você reformar aquilo que já existe. Porque reformas, irmãos, tem a ver com tempo, tem a ver com paciência, tem a ver com custo. Então reforma fala de desafios. Imagina comigo qual o preço que esse jovem que estava longe do pai, ele pagou, e ele precisou engolir algumas coisas. Seu orgulho, muitas vezes precisou deixar de lado as tristezas do coração, as mágoas que havia passado. Então esse jovem, ele precisou se lembrar de tudo que ele tinha passado e tentar passar por cima disso, e então voltar para o lugar que ele foi muitas vezes entristecido. Aleluia. Um dia nós vamos pôr uma porta de vidro aí, para pelo menos ficar só a gente aqui ouvindo, diminuir o barulho. Então, irmãos, eu acredito que é muito mais difícil você passar por cima de alguns sentimentos. E eu vou falar a verdade para você, nunca foi tão difícil hoje você passar por cima de sentimentos. Porque o que o ser humano quer, e o que nós queremos muitas vezes, é dar o troco, pagar com a mesma moeda. A gente quer fazer isso. E o perdão, a misericórdia, o amor tem sido colocados de lado. E essa palavra, ela vem falar o que Deus fez por nós, sobre o que Deus fez por nós e o que nós também precisamos fazer. Deus, ele passou por cima de tudo para que ele pudesse nos amar. Deus é Deus, irmãos. Ele poderia simplesmente decidir destruir a raça humana e pronto, como já aconteceu algumas vezes. A Bíblia fala que Deus, ele acabou com as civilizações. Na época de Noé, o povo estava tão distante de Deus, o povo estava tão assim, afundado nos seus delitos e pecados. Ninguém queria saber de dar ouvidos à voz de Deus. Ninguém queria saber de ouvir a palavra. As pessoas só queriam saber de festa, de farra, de curtição. Porque quando você vai ler o texto de Gênesis que fala sobre Noé, aquela palavra está falando exatamente sobre isso. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento. O que quer dizer isso? As pessoas só queriam saber do seu bel prazer. Elas só queriam saber de massagearem o seu ego. Elas só queriam saber de farra, de curtição. E não queriam dar o seu coração para ouvir as Escrituras. E a Bíblia diz que Noé, ele pregou 120 anos. Mas a Bíblia fala que Noé viveu, irmãos, muitos anos, mais que 120. A Bíblia chega a dizer que Noé viveu muito. E eu entendo que esse período que esse homem viveu, Deus encontrou um homem justo na terra. Porque um dia Deus estava num diálogo com Abraão e falou: olha, o Abraão falou assim: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos na terra, se destrói a cidade. Aí Deus falou assim: não, eu não destruo a cidade por amor desses justos. E se tiver 30? E se tiver 10? E se tiver um? E aí Deus fala assim para ele: se tiver um sequer, eu não vou destruir por amor a esse um que está abrindo o coração e me buscar. Então Noé, ele elevou o nível da sua geração. Noé, ele entendeu o plano de Deus, e Noé agradou o coração de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, ele era um homem justo e bom. Então o único que não foi destruído foi Noé, a sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos e os animais que ele colocou na arca.
E Deus falou assim: faça uma arca, coloque a sua família dentro, porque eu vou destruir a terra com o dilúvio que há de vir. E ninguém tinha visto chuva cair do céu. E a Bíblia diz então, por causa da maldade do coração das pessoas, Deus fez uma limpeza na terra e só deixou aqueles que haviam com o seu coração puro, que estavam com o seu coração puro. E a Bíblia fala, e você conhece a história, que apenas sobrou Noé e a sua família. E Deus preservou. Sabe, irmãos, e quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai perceber que hoje não está muito diferente as coisas de lá de trás. Hoje não está muito diferente do que passaram as pessoas lá atrás. Talvez, eu acredito que elas passaram muito mais difícil situações do que nós. Hoje nós temos a tecnologia, hoje tudo é mais fácil. Hoje você tem um carro, tem uma moto. Hoje pode se mandar, sabe, uma mensagem, um áudio no WhatsApp, chega do outro lado do mundo. Hoje você pode fazer uma chamada de vídeo. Hoje existe o holograma, que parece que a pessoa está falando, está do seu lado aqui, você está conversando com a pessoa. Então hoje nós temos essa tecnologia que na verdade é muito bom quando usamos para o bem, mas também quando usamos para o mal, isso se torna algo nocivo para nós. Então eu acredito que era muito mais difícil lá atrás. Hoje nós temos todas as ferramentas que precisamos para servir a Deus. Hoje você tem um rádio, você tem um celular, você tem uma televisão, você tem igrejas, um monte de igreja na mesma rua, um monte de igreja no mesmo bairro, na mesma cidade. Então hoje se tornou muito mais fácil servir a Deus. Hoje, na verdade, você conhece, porque eles não tinham essa percepção. As pessoas do Antigo Testamento, eles tinham a percepção de que a presença de Deus só estava com eles se eles estivessem com a Arca da Aliança ali pertinho deles. Mas hoje a gente sabe que o véu se rasgou de alto a baixo. A gente sabe que não tem mais separação. A gente sabe que se você orar hoje no banheiro, no seu quarto, se você orar em pensamento, se você orar em qualquer lugar do mundo, o Senhor vai se fazer presente, porque Ele vai estar sendo atraído por você. Então hoje, irmãos, é muito mais fácil buscar a Deus. Só que o porquê dessa dificuldade que ainda nós encontramos? Porque talvez o nosso coração ainda está muito arraigado com as coisas aqui de baixo. Estamos muito presos às coisas aqui de baixo. Eu estava assistindo um vídeo pela internet, e a gente temia muito isso. Temia sim. A gente sabe que nós precisamos estar cada vez mais buscando ao Senhor, mas agora mais do que nunca. Já tem data para a construção do terceiro templo. Não sei se você já ouviu. Já tem data. Abril eles comemoram a Páscoa. E a data da construção do terceiro templo vai começar agora em abril. Eles vão comemorar o Pessá. Eles vão comemorar o passar por cima, o poupar. Você lembra lá atrás, na terra do Egito, quando Deus falou para o povo de Deus lá na terra do Egito: vocês vão comemorar a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, vocês vão precisar assar um cordeiro, comer ele, com tudo que tem, com a frissura, com tudo que há. O sangue desse cordeiro vocês vão colocar no umbral das portas dos filhos de Israel no Egito. E onde tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai poder entrar lá. Ele vai passar por cima. Ele não vai atingir essas casas. Ele vai poupar vocês. Então, por essa razão, a palavra Páscoa significa Pessá, que no hebraico traduzido quer dizer passar por cima ou poupar. Então eles foram poupados ao comemorar a Páscoa, a entender que o cordeiro estava sendo imolado. Na verdade, Jesus estava sendo preparado desde a fundação do mundo para isso. Ele já sabia que ele iria fazer, mas o Senhor Deus estava preparando no coração do ser humano que haveria um dia de vir o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, morrer por mim, morrer por você, para perdoar os nossos pecados. E o povo de Deus lá no deserto, eles mataram o cordeiro, passaram o sangue do cordeiro no umbral das portas. E esse cordeiro, o Senhor falou assim: esse cordeiro vocês vão assar ele todinho.
e vocês vão comer um churrasco de cordeiro, vocês vão comer ele com pães asmos, ervas amargas, vocês vão ali se lembrar de todo o sofrimento da terra do Egito, e vocês vão comer esse cordeiro, e quando vocês comerem ele, saiam da terra do Egito apressadamente. E ali foi comemorado, estabelecido a Páscoa do Senhor. Se não me falha a memória, em Êxodo capítulo 14 fala sobre isso. Depois você lê sobre a instituição da Páscoa. E agora, mais um ano, lá em Jerusalém, eles ainda comemoram a Páscoa, porque eles acreditam que o Messias não veio. E a gente sabe que Jesus, na instituição da ceia, ele trocou a Páscoa pela Santa Ceia. Hoje os cristãos que seguem a Cristo, eles não comemoram a Páscoa, eles comemoram a ceia do Senhor, porque na verdade Jesus estabeleceu a ceia na última Páscoa. E aí Jesus fala assim: agora vocês vão comemorar a ceia, vai ser um memorial, vocês vão fazer memória do meu sacrifício. Agora eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então a minha vida vai ser entregue por todos vós. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava declarando para eles, falou assim: ó, eu vou à cruz, eu vou morrer, eu vou estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, eu vou fazer no meu sangue, e aí vocês vão fazer isso como um memorial. Não irão mais comemorar a Páscoa, mas irão comemorar a ceia como um memorial. E os judeus não comemoram a ceia só uma vez por mês. Todas as vezes que eles sentam para comer, eles ceiam. Mas ainda eles vão para o templo, eles vão ainda para as sinagogas para poder comemorar a Páscoa, porque eles acham que Jesus não veio para eles. E aí o que vai acontecer, irmãos? Vai construir o terceiro templo. E a Bíblia fala de um falso Messias que vai se assentar no trono do templo. E a gente sabe quem é o falso Messias que vai se assentar no trono. Está tudo preparado. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai se assentar no trono. E alguns judeus enganados vão dar lugar para ele sentar no trono, e vão achar que ele é o Cristo que haveria de vir. Só que aí a história é longa, tem uma escatologia que a gente precisa estudar um pouco mais. Não é isso que eu quero falar nessa manhã, eu só estou dando aqui, só abrir um parênteses para falar sobre isso. E a gente sabe que uma hora os judeus vão reconhecer, eles vão clamar. A Bíblia diz que Jesus vem com a sua igreja. A Bíblia fala assim, ó: e eles clamaram, e eu vi a esposa que vinha adereçada como uma noiva, que descia do céu. E a Bíblia fala que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. E a Bíblia fala que viu a nova Jerusalém que descia do céu, Cristo e a sua igreja. E aí o povo judeu clamando aqui, Cristo é a igreja que foi arrebatada desce. E a Bíblia fala que ele vai amarrar Satanás por 1000 anos, vai prender por 1000 anos. Jesus Cristo vai governar as nações. Esses 1000 anos de governo de Messias não é que aquilo que os testemunhas de Jeová falam, que o paraíso vai ser aqui na terra. Não, vai ser 1000 anos que Jesus vai habitar aqui com o seu povo. Vai ser um governo de justiça, de equidade, um governo de paz, durante 1000 anos aqui na terra. Mas aqui não vai ser o paraíso, é só 1000 anos. E depois a Bíblia diz que Satanás é destruído para sempre desses 1000 anos. E nós vamos viver ainda nos novos céus, na nova terra. Nós vamos viver, na verdade, um lugar que Deus preparou para nós, aquilo que João 14 diz: não turbe o seu coração. Aí a Bíblia vai dizendo, eu vou cortar aqui o versículo: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou buscar, eu vou preparar lugar, virei outra vez para levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então, irmãos, vai acontecer uma série de coisas, mas eu quero aqui despertar a tua atenção, porque a volta de Jesus está bem próxima, bem próxima. Daniel fala de um bloco de 10, uma linha férrea, que é o transporte mais rápido, hoje é o trem, que vão levar as pessoas para o templo.
O pessoal vai descer lá em Tel Aviv, em Israel. Lá de Tel Aviv vai parar direto dentro do templo, praticamente. E eles vão poder cultuar a Deus ali. Então Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Eu li esse texto de Lucas, porque na verdade ele é muito pertinente para nós. Ele vai falar sobre um filho pródigo que voltou para casa. Ele vai falar sobre alguém que reconheceu, alguém que entendeu que precisava voltar. Irmãos, eu não sei onde você está. Talvez você está aqui fisicamente, mas espiritualmente talvez você está longe. Hoje é dia de voltar à casa do Pai. Nunca houve momentos tão pertinentes como estes. Jesus está deixando os seus sinais, irmãos, que a gente possa entender o projeto e o plano de Deus. Deus, Ele nos dá provas do seu amor. E eu queria falar sobre algumas provas de obrigar a fazer o que precisa. É claro que até os seus 18 anos, o filho, até os seus 17, até o tempo em que o filho depende de um pai e de uma mãe, ele deve honra, obediência, ele deve prestar continência para sua mãe e para o seu pai. A vida inteira. Mas chega um dado momento da vida de um filho que ele vai seguir a sua própria vida, e quem vai responder pelos seus atos é ele mesmo. Mas enquanto estiver debaixo da tutela de um pai e de uma mãe, tem que respeitar e obedecer o que o pai e uma mãe diz. Só que há um momento na vida do cristão e na vida de filhos que eles precisam tomar as suas próprias escolhas. E aí é onde ninguém pode interferir. E essa palavra fala que Deus, uma das primeiras provas do amor de Deus é o livre-arbítrio. Deus dá a oportunidade para que o seu filho possa tomar as suas escolhas, as suas decisões. A segunda prova do amor de Deus é o seu perdão. O pai o recebeu de volta, recebeu o filho de volta, de braços abertos. Ou seja, o pai perdoou o que o filho fez. Ele decidiu sair de casa, gastar dissolutamente tudo que ele pegou como herança com o pai vivo. Ele gastou de uma forma irresponsável todo o trabalho do seu pai, do seu irmão, junto com ele, e ele desperdiçou, ele não valorizou. Mas mesmo assim o pai decidiu perdoar. Quantas vezes a gente desperdiça o que Deus nos dá, mas Ele nos perdoa? Quantas vezes a gente desperdiça o que o pai e uma mãe terreno demorou a vida inteira para construir? Aí você pega uma família que está estribada, né? Que fala assim aqui, uma família que está estruturada, está estribada. Aí o pai e a mãe gastou toda a sua saúde para poder construir. Aí você pega filhos irresponsáveis e vê esses filhos acabar com todo o patrimônio que o pai e uma mãe levou uma vida inteira para construir. Aquele filho pródigo fez isso, mas o pai o perdoou da mesma maneira. E Deus, como pai, Ele também nos perdoa. Então a segunda prova do amor de Deus é o perdão. E a terceira prova do amor de Deus é a restauração. A restauração fala de um pai que restaurou algumas de suas perdas. O pai dele restaurou algumas perdas que ele teve, que o filho teve. E pai, ele faz isso. Ele sempre ajuda na restauração dos seus filhos. Então eu queria falar sobre essas três provas do amor de Deus. Primeira prova, né? Aqui só foi um panorama geral sobre três provas do amor de Deus. A primeira delas, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, é aquilo que nós já dissemos aqui, é o poder da escolha. O filho tem poder de escolher. Agora eu vou falar aqui entre nós como filhos e Deus como pai. Amém? Até aqui? Nós como filhos e Deus como pai. O livre-arbítrio é a prova do amor de Deus, pois quem ama respeita as decisões do outro.
Por mais que este pai amasse o seu filho, ele não criou barreiras para tentar impedi-lo de sair da casa paterna. Somos livres para tomar as nossas decisões, pois Deus nos ama. Deus não vai interferir nas nossas decisões. Deus não vai pôr as mãos nas nossas escolhas. Irmãos, Ele nos fez dotado de sentimento, de escolhas. Ele nos fez dotados, irmãos, de livre-arbítrio. Deus não vai interferir, Ele é o nosso Pai, mas Ele não vai interferir, não vai pôr a mão. Se eu e você decidirmos, tendo a consciência do que sabemos e precisamos fazer ou não, Ele não vai interferir. Por isso que a escolha cabe a nós. É por isso que a Bíblia diz que eu e você escolhemos ou servir a Deus ou não, ir para o céu ou não, viver uma vida de paz ou não, viver uma vida de perdão ou não. É nós quem escolhemos isso, e Deus não interfere. Aleluia. Esta prova de amor pode ser verificada na história de outros personagens bíblicos, tais como Jonas. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Jonas, que Deus mandou ele pregar para os ninivitas. Deus falou assim: Jonas, vai e prega contra a grande cidade de Nínive, prega contra ela a sua maldade, o quanto eles são perversos, o quanto eles são maus. Irmão, sabe como era a cidade de Nínive, os ninivitas? Você já ouviu falar sobre o Estado Islâmico? Quem já ouviu falar sobre o Estado Islâmico aqui? Aqueles que degola crente, corta a cabeça, leva para a praia, faz vídeo e corta a cabeça dos cristãos. Aqueles que matam os cristãos enjaulados, joga no meio do mar. Esse é o Estado Islâmico. Eles não querem saber, eles matam, têm prazer de matar os cristãos. E eles matam em nome de Alá ainda, em nome de Deus. Os ninivitas eram como se fosse o Estado Islâmico de hoje. Perversos, maus, pessoas que talvez tiraram a vida dos parentes de Jonas, pessoas talvez que fizeram mal à família de Jonas. Agora Deus fala para ele assim: você vai e prega para os ninivitas. Irmãos, como que é uma coisa dessa? Você teria essa coragem de pregar para alguém que matou o seu filho? De pregar para alguém que foi lá e tirou a tua alegria? Você teria coragem de pregar para alguém que fez um mal a uma pessoa da sua família? Deus falou para Jonas: vai lá e prega para Nínive. E o que aconteceu? Ele tinha o poder de escolher. E o que ele escolheu? Ele foi pregar para Nínive? Não. A Bíblia diz que ele pegou o caminho contrário. Só que quando ele pega o caminho contrário, porque toda escolha tem suas consequências. Quando ele pega o caminho contrário, ele vai até Jope, compra uma passagem para Tarsis. Tarsis fica sentido contrário de Nínive, e ele entra nesse navio. Eu já disse aqui algumas vezes, quando a gente anda na contramão do amor, da vontade de Deus, a gente só vai declinar na vida. Quando você lê lá o livro de Jonas, presta atenção. Ele desceu a Jope, comprou passagem. Ele entrou no navio, desceu para o porão, e depois a Bíblia diz que o barco teve lá passou um processo difícil, as tempestades quase estavam virando o barco, por causa dele, que estava em uma embarcação que não era para ele estar. Todas as vezes que você sai fora do propósito de Deus, você põe tudo a perder. E as pessoas daquela embarcação ficou desesperada, começaram a lançar suas fazendas no mar, começaram a lançar todas as suas mercadorias no mar, para ver se o barco aguentava ali na praia, aguentava ali no alto mar, em cima da água. E aí alguém decidiu ir verificar o porão. Quem estava dormindo no porão? Jonas. Aí o capitão do navio fala assim: o que esse dormente faz aqui? O que esse cara está dormindo aqui? Levam ele lá para a proa do navio, lá para cima do navio. E aí as pessoas desesperadas, lançam sorte, e cai logo em quem? Jonas. As pessoas brincam de 2 ou 1.
3, 2 ou 1, vamos ver quem é que está errado aqui, né? É assim aqui, 3, 2 ou 1, é? 3, 2 ou 1. Quem foi o que ficou? Jonas. Ah, é você, hã? O que você está fazendo aqui? Eu sou hebreu, estou fugindo de Deus. Me lança no mar que essa tempestade vai acabar. Irmão, você teria coragem de falar assim, ó, o problema sou eu? Porque a gente só faz assim, ó, o problema é seu. Quem já está cansado de ouvir isso? Você é o problema, você é o problema, você é o errado, é você isso. Aí ninguém olha e fala assim, não, mas o problema também sou eu. Jonas, ele trouxe a responsabilidade, ele falou assim, o problema sou eu, joga eu no mar que as coisas vão se resolver. E mais uma vez Jonas desce, porque agora ele é lançado no mar. E como já se não bastasse tudo isso, a Bíblia fala que veio um grande peixe e engoliu ele. Então ele foi engolido por um grande peixe e ele foi para as profundezas do mar. E a Bíblia diz que lá nas entranhas do peixe, Jonas decidiu clamar a Deus. Precisava passar por isso? Sim ou não? Não precisava. Mas ele só clamou a Deus quando não tinha mais jeito. E glória a Deus que ainda clamou a Deus. Mas irmãos, cá para nós, todas as vezes que a gente foge do propósito de Deus, a gente só se dá mal na vida. Você acha que está bem, mas quando vem a rasteira demora para levantar, porque você fala, eu estava longe de Deus, eu estou fugindo de Deus, eu sou cristão, eu estou falando palavrão, eu estou fazendo mal ao próximo, eu estou chamando o nome, mas eu sou crente, eu estou tratando com indiferença, eu quero que essa pessoa morra, que essa pessoa sofra, o quanto que ela me fez sofrer, mas eu sou cristão, por que eu estou pensando isso? E a gente, irmãos, tem as nossas próprias escolhas, e Deus não interfere, porque Ele quer que você tome as escolhas corretas. Então a gente começa a perceber que o livre-arbítrio, ele nos dá o direito de escolher sim, mas também nos dá o direito de colher as nossas consequências das nossas escolhas. E a Bíblia fala sobre Jonas. Esta prova de amor pode ser verificada na história de outros personagens, tais como Jonas. Mas olha aí, Deus deu livre-arbítrio para ele, mas foi bom para ele? E Deus sempre vai continuar dando livre-arbítrio para o ser humano. Então eu entendo que quem quer ir para o céu, precisa escolher estar lá, precisa querer ir para o céu, precisa fazer por onde ir para o céu. Uma outra pessoa também, que teve as suas escolhas, Pedro. Não precisava Pedro ter sentido os sentimentos que ele sentiu. Negou Jesus 3 vezes, falou que não conhecia, ficou angustiado, ficou com sentimentos depressivos. Ele não queria ver Jesus mais, porque ele se sentia o pior homem de toda a face da terra, porque ele negou o Filho de Deus. Ele tinha escolha. Você estava com ele, não estava? Não, eu não estava com ele. Você andava com ele? Não, eu não andava. Você é um deles? Não, eu não sou um deles. Você fala igual a ele, eu nunca conheci ele. Olha o que Pedro diz, nunca o conheci. Tem gente que anda na rua, as pessoas falam assim, tu é crente, né? Não, só vou na igreja só, mas não sou crente não. Eu vi você lá no culto lá, você é crente, eu vi você lá. Você estava lá no culto lá da igreja, que o pessoal fala assim, na igreja do pastor Júlio. A igreja não é minha, gente, pelo amor de Deus, é a igreja de Deus. Mas a maneira do povo dizer, eu vi lá, sei lá, na igreja do pastor Júlio. Não, só fui visitar, não sou igreja, não sou crente não. E nega ao Senhor. E aí, tu é crente mesmo? Tu fala palavrão, faz isso, aquilo. Tu é crente mesmo? Não, sou, não. Eu acho que sou. Não, eu acho que eu não sou. Eu estou afastado aí, meio afastado, mas eu estou meio assim. E já não sabe mais quem é. Perdeu a identidade.
Irmãos, nós temos uma origem, temos um destino. A nossa origem vem de Deus, e o nosso destino, nós vamos voltar para Deus. Nós nascemos dele, vamos voltar para ele. Irmãos, tem duas extremidades, de ponta a ponta. Se no meio desse percurso você se desviar de Deus, sua vida vai viver vazios existenciais, porque você só pode ser pleno quando você está com Deus. Você pode fugir para qualquer lugar, foge para Tarsis, para ver, seu coração vai ficar no vazio. Anda na contramão do que Deus pediu, você vai se sentir vazio. E isso não tem a ver, irmãos, de verdade, eu sempre conto testemunho, eu vou contar aqui de novo. Eu já me senti muito mal por causa de liderança. Eu já me frustrei com liderança, já me frustrei com pastores, já me frustrei. Mas as escolhas eram minhas, e eu decidi culpá-los. Só que aí eu ficava longe de Deus, culpando os outros. Só que aí eu culpava Deus, e Deus não era o culpado. O ser humano é falho. Nós precisamos olhar para Jesus, irmãos. Nós precisamos servir Jesus. Nós precisamos se firmar com Jesus. Sabe por quê? Quando ele voltar, ele não vai perguntar para você: o que foi mesmo que você se afastou? Foi por causa do pastor Júlio, que deu mau testemunho. Mas espera aí, o que eu fiz por você? Eu morri na cruz por você. Eu sou o consumador da sua fé e o autor. Eu pedi para você olhar para mim. Por que você olhou para o pastor Júlio? Por que você olhou para o pastor Sérgio? Por que você olhou para o irmão A, irmão B? Por que você olhou? Olha para mim, eu sou o autor e o consumador da sua fé. Jesus manda a gente olhar para Ele, irmãos. Não vai ter desculpas. Eu não vou chegar lá e vou falar assim: eu não fui para a igreja porque um dia o pastor falou uma palavra, o pastor fez uma coisa muito cabeluda que, olha, isso me afastou de Deus. Irmãos, não vai colar com Deus. O coração é uma terra que só Deus anda. E se você não permitir Deus andar no seu coração, a Bíblia diz algo sobre isso. A Bíblia diz assim: aquele que, ouvindo o evangelho do reino, e não guarda, não entende, o diabo vem e rouba a palavra do teu coração. Não deixe que o diabo roube a palavra do teu coração mais. Então, irmãos, eu aprendo aqui que no livre-arbítrio nós decidimos sim, mas nós vamos colher as consequências das nossas escolhas. O jovem rico, ele poderia: bom mestre, o que faço para herdar a salvação? Ele perguntou para Jesus: tem observado os mandamentos? Sim, desde a minha mocidade. E a Bíblia diz que Jesus amou a vida daquele menino. Guardar os mandamentos é sinal de que Deus te ama. Ele ama você por você guardar os mandamentos, por você guardar o decálogo, por você guardar a palavra de Deus. Ele ama a sua vida. Agora eu vejo aqui que só guardar não adianta. A questão é praticar. Porque a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E aí Jesus conta uma parábola sobre a parábola do bom samaritano, que um dia veio um homem que caiu nas mãos dos salteadores, né? E aí ele foi roubado, ele foi assaltado, ele foi ferido, ficou caído meio morto. E aí lá na estrada caída, que aquela estrada é uma estrada comercial, 8 quilômetros de estrada comercial, né? E ali aquela estrada é um lugar de viajante. Aquele homem caiu nas mãos de salteadores, e esses salteadores deixaram ele quase morto, que bateram nele, apenas não roubaram, mas roubaram, bateram, espancaram e deixaram ele caído quase morto. E aí passou um sacerdote, viu, nada fez, porque sacerdote não é de Deus não, que sacerdote de Deus ele vê, estende a mão e ajuda. Passou um levita, viu e nada fez, também não é alguém de Deus. Só que passou um samaritano que tinha rincha com os judeus. Um samaritano que não tinha aliança com Deus, foi lá, estendeu a mão, colocou azeite e vinho nas feridas,
estancou o sangue dele, colocou ele sobre os seus ombros, colocou no cavalo, levou para a estrebaria, para a hospedaria, falou para o hospedeiro: olha, tudo que você gastar com ele, pode ficar tranquilo, que amanhã eu passo aqui e acerto. E aí Jesus olhou para o jovem rico e falou assim: você quer herdar a salvação? Agora você vai e faz a mesma coisa que esse bom samaritano fez com aquele homem caído. Vende. E tem uma questão, tem uma questão, irmãos. Tem muitas coisas que atrapalham a nossa vida. Aquele jovem era rico. As riquezas, elas não podem nos impedir. Eu só quero fazer uma correção aqui. Quem se levantou para falar sobre o amor ao próximo foi um doutor da lei. Jesus falou para esse doutor da lei, e aí ele conta a parábola do bom samaritano. Aí Jesus olha para o doutor da lei e fala: agora você vai e faz o mesmo. A questão do jovem rico é que ele tinha muitas riquezas. E Jesus olhou para ele e falou assim: ó, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vem e me segue. Daí você vai ter um tesouro no céu. Só corrigir aqui que eu inverti as histórias. E aquele jovem ficou triste. E a Bíblia diz que ele ficou triste e saiu. Ele não fez o que Jesus falou para ele. E ele teve a escolha de fazer o que Jesus falou ou não. Aquele doutor da lei teve a escolha de fazer o que Jesus falou, que ele tinha que praticar o amor, a misericórdia e a fé. Eu não sei se ele fez. Então Jesus, ele contou a história do samaritano, não foi para o jovem rico, foi para o doutor da lei, tá bom? Desculpa aí que eu inverti aqui as histórias. E aí Jesus conta a história do samaritano para o doutor da lei, e Jesus fala para o jovem rico em uma outra passagem que ele precisava vender tudo, dar aos pobres. Jesus queria que ele pegasse o dinheiro dele, desse tudo, vendesse todas as riquezas dele, propriedades, pegasse o dinheiro dele. Jesus queria que ele fizesse isso? Eu acredito que não. Mas Jesus lançou sobre ele essa palavra, porque o apego dele era ao dinheiro. Talvez o nosso apego seja coisas, talvez o nosso apego seja outras coisas, seja em qualquer outra situação. Toda vez que existe uma coisa que rouba o lugar de Deus no nosso coração, Ele vai querer isso, para que eu e você possamos dar o primeiro lugar do nosso coração para Ele. O primeiro lugar do nosso coração tem que ser de Deus, irmãos. Se não pertencer a Ele, esquece. Então existe um Deus que Ele tem o desejo de ter o primeiro lugar do nosso coração. E uma das provas do amor de Deus é a questão da decisão, do livre-arbítrio. Jonas, Pedro, o jovem rico, eles poderiam decidir o que fazer, mas eles não tomaram a decisão certa. Nós podemos ver o livre-arbítrio também na história de Jesus, que voluntariamente escolheu morrer por nós. Filipenses 2:8 diz: e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus poderia não morrer, Ele poderia decidir não morrer, mas a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele poderia escolher não morrer, mas Ele tomou a escolha correta e foi obediente até a morte de cruz. O perdão, nós precisamos, irmãos, externar o perdão. Uma da segunda prova do amor de Deus, que Deus nos ama, é o perdão. Neste momento, muitos de nós não perderíamos a chance de pisar no filho pródigo, dizendo coisas para ele, como assim: eu avisei, eu disse para você, eu falei para você não fazer isso. O olhar condenatório,
A pessoa olha e fala assim: mas eu avisei, mas eu disse. E, infelizmente, até dentro da igreja existem olhares condenatórios. Mas o pai não agiu assim. Ele caminhou de encontro ao filho, que voltava para casa, e abraçou e perdoou o seu filho. Quantos aqui já viveram o amor e o perdão de Deus? Todo dia o Senhor nos perdoa, irmãos. Todo dia o Senhor nos perdoa. Somente o perdão é capaz de acertar as contas perfeitamente. Somente o perdão é capaz de virar a página. Você quer virar a página da sua vida? Perdoe. Coisa difícil é perdoar, irmãos. É fácil ou difícil perdoar? É difícil, né? Você olhar para o seu algoz, para o seu capataz, o seu carrasco, e olhar para ele e falar assim: eu te perdoo. Lá nos Estados Unidos teve um julgamento aonde um homem, ele matou uma menina. Ele a violentou, ele a matou. E muitas pessoas no julgamento dele, que foi um julgamento público, estavam com olhares e até diziam: minha vontade era de matar esse homem. E muitos subiam ali naquele palanque, testemunham as pessoas, só para dizer e para falar: a vontade que dá é de fazer a mesma coisa, é matar. Só que o que chamou a atenção naquele júri, e enquanto as pessoas estavam falando que queria matar aquele homem, ele só estava com um olhar de deboche. Mas num dado momento, um senhor que teve a sua filha morta, estuprada por esse homem, ele estava naquele julgamento, e foi dada a oportunidade dele falar. E ele pegou e olhou e disse, olhou bem nos olhos daquele homem e disse: eu poderia ter o mesmo sentimento que todos aqui nessa sala estão tendo. Eu poderia condená-lo à morte, desprezá-lo até o fim. Mas um dia o amor de Deus entrou no meu coração. Aquele homem falando. E eu fui perdoado por esse homem, todos os pecados que eu cometi. É difícil o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Eu perdoo você por aquilo que você fez pela minha filha. Eu perdoo você por aquilo que você causou a mim e às pessoas da minha família. E quando aquele homem que estava sendo condenado ouviu isso, as lágrimas correram do seu rosto, por causa do poder do perdão. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas o perdão, ele é libertador. E aquele homem esboçou lágrimas, porque alguém disse para ele que perdoava. Enquanto todo mundo estava julgando, falando que queria matar, ele estava rindo. Mas quando esse homem falou: olha, eu te perdoo, em nome de Jesus. O perdão tem poder. Somente o perdão é capaz de proporcionar reconciliação. 2 Coríntios 5,19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós fomos chamados para reconciliar. O que é reconciliar? Juntar os pedaços caídos. O poder da reconciliação que vem através do perdão. Se Deus nos perdoou, se Deus nos amou, a gente também pode derramar perdão na vida do irmão. E a terceira e última prova do amor de Deus é a restauração. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele estava arrebentado, fracassado, desorientado. O pai abraça ele, perdoa ele, mas as consequências dos seus pecados ainda pesavam sobre ele, pois já tinha pego a sua parte na herança, gastado tudo. Neste momento ele estava perdoado, mas estava empobrecido. Mas o amor do pai restaura das suas perdas. Algumas dessas perdas são restauradas. Ele é restaurado a posição de filho dentro de casa.
Restauração é a maior prova de amor, uma das maiores provas de amor de Deus para conosco. Muitas pessoas, irmãos, vivem a vida como a do filho pródigo, uma vida de desobediência, uma vida de indiferença. Como filhos de Deus, muitas vezes nós vivemos uma vida dissoluta, sem temer a Deus, sem pensar nas consequências, e muito dificilmente nós vamos ser restaurados se continuarmos a viver uma vida dessa maneira, longe de Deus, no pecado, fazendo tudo errado, achando que isso vai mudar alguma coisa. Se a gente quer ter a nossa vida restaurada, precisamos mudar as nossas atitudes, mas com a ajuda e o apoio do Pai. Aleluia. Certamente Ele recuperaria tudo que perdeu trabalhando. Assim é Deus na nossa vida. Na cruz, Cristo conserta a relação do homem com Deus e restitui a glória de Deus sobre ele, em sua vida, na minha vida, através do perdão, através do amor, através da reconciliação. Irmãos, Deus, Ele pode mudar as nossas vidas. A gente pode ter a nossa vida transformada. Queria te pedir para você se colocar em pé, por favor. Chamar o pastor Sérgio aqui, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Será que em sua vida a restauração e a restituição é uma realidade? Ou a sua realidade é de alguém afastado de Deus com perdas irreparáveis? A restauração e a restituição em sua vida é uma realidade? Ou a sua realidade é alguém afastado de Deus com perdas irreparáveis? Pense nisso.